Senhor presidente, eu pediria que Vossa Excelência acrescentasse ao meu tempo o tempo de líder, que eu quero somar nessa discussão, chamando a atenção de todas as deputadas e deputados dessa casa, senadoras e senadores. Talvez esse veto seja o mais importante da noite, inclusive porque ele se dá num dia em que o governo, chamado interino, dá à luz o que ele chama de um plano econômico. E é interessante que este plano foi anunciado hoje, falando que nós vamos estabelecer um teto de gastos públicos, inclusive o teto de gastos para a educação e para a saúde, inclusive acabando com os dispositivos constitucionais que vinculam verbas para a saúde e educação. Mas no plano não tem teto para o gasto com juros e amortizações da dívida pública. Este veto da presidente Dilma talvez tenha sido o maior erro do seu governo. É a submissão absoluta à lógica do capital financeiro. Este dispositivo está previsto na Constituição Federal, Auditoria da Dívida Pública, artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias. Nenhum governo, depois da Constituição de 88, se dispôs a fazer auditoria da dívida. E isso se deve à total hegemonia do capital financeiro no nosso país, que controla inclusive a grande mídia, que são os financiadores da grande mídia. E quem rege a economia brasileira hoje, fundamentalmente, é o capital financeiro. Quem não entendeu o mecanismo da dívida em matéria de macroeconomia, em matéria de dependência internacional e dependência nacional, não mudará nunca este modelo econômico que está aí. E eu quero dizer que o modelo implantado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ponto de vista da macroeconomia, é exatamente o mesmo que o Lula seguiu e o mesmo que a Dilma seguiu. O ministro da Fazenda do governo, Fernando Henrique, ficou 8 anos, chamava-se Pedro Malan, e ele ostentou a seguinte lógica: nós precisamos pagar religiosamente a dívida pública, nós temos que ter o câmbio flutuante e nós temos que fazer superávit primário. Esse é o tripé. O Palocci ficou anos dirigindo a economia com a mesma lógica. E a dívida só cresceu. Quanto mais nós pagamos a dívida, mais ela cresce. A dívida externa se transformou em dívida interna e hoje é mais de 3 trilhões de reais. Nós pagamos 500 bilhões de reais esse ano de juros apenas. No ano passado, contando as amortizações, os juros e a rolagem da dívida, nós tivemos 1 trilhão e 300 bilhões. Alguém pode dizer, olha, isso aí é emissão de título público, é rolagem da dívida, não é gasto efetivo. Mas ele condiciona todo o sistema da dívida. É através dos juros, a mais alta taxa de juros do planeta, praticamente, num país de grandeza como a do Brasil, que se estabelece os laços de confiança
com o capital financeiro internacional. É através de manter a desconfiança, através das agências de risco internacional, é que se mantém o país de joelhos. Então, qualquer coisa, qualquer subida dos juros americanos e a instabilidade da emissão da maquininha de dólar nos Estados Unidos, que controlam a moeda padrão internacional e podem emiti-la, nós somos os mais dependentes. Por isso, nós não estamos falando aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadoras e senadores, em suspender ou cancelar imediatamente o pagamento dos juros da dívida, da amortização da dívida e dos contratos. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de auditar, conhecer a dívida, conhecer as suas irregularidades, conhecer as suas ilegalidades, as fraudes que foram feitas. E eu quero citar algumas. Que dívida é essa? A história da dívida pública no Brasil é um somatório de escândalos que inclui transformação de dívida do setor privado em dívidas públicas, pagamento de encargos, ágios, taxas ilegais e ilegítimas, operações em paraísos fiscais, ausência de documentação e transparência e suspeita de renúncia à prescrição. Só para lembrar aos senhores parlamentares, o Equador, de motu próprio, como o governo pediu uma auditoria da dívida pública e o fez, e conseguiu cancelar 70% da dívida, que no caso era maior a externa, economizando para o tamanho daquele país 10 bilhões de dólares, que representaria hoje 40 bilhões de reais, aproximadamente. E ele conseguiu se recuperar, a economia e assim por diante. Nós não. Nós aprofundamos isso, e mais do que isso, à medida que nós temos que alimentar o mecanismo da dívida, pagar juros e amortizações, nós cortamos o gasto público. Foi isso que o Meirelles anunciou hoje, mais corte nos gastos públicos. E algum senador falou ali agora há pouco, nós estamos em falência da educação, nós temos em falência da saúde. E qual foi a proposta desse senador governista do momento? Cortar gastos com educação, cortar gastos com saúde e acabar, inclusive, com a vinculação da educação. Olha, a vinculação da educação, que eu me lembro, vem da Lei Calmon, é anterior à Constituição de 1988. Aqui se briga há décadas para vincular a saúde. O governo que vem aí está dando marcha ré. O governo hoje anunciou medidas que o colunista chamou a seguinte: a grande novidade do pacote Meirelles-Temer é que não tem novidade. É estabelecer uma meta que não tem meta. A única coisa que eles querem é dizer: ó, nós anunciamos sinceramente que nós temos um rombo de 170 bilhões de reais, mas nós queremos cortar gastos e esfolar a população, exigir sacrifício do povo brasileiro para pagar juros da dívida, porque só assim parece os empresários e o capital estrangeiro, então diz que há confiança para investir. Esse mecanismo é que precisa acabar. E mais, querem passar esses cortes nos gastos públicos através de emenda constitucional nesse Congresso Nacional que hoje discute os vetos. Por isso, senhor presidente, eu quero pedir a todos aqueles, foi um erro grave do governo Dilma vetar esse mecanismo que tinha sido aprovado por unanimidade na Comissão Mista de Orçamento e no plenário dessa casa.
Não cometamos de novo esse erro. É uma chance de resgatarmos este grande... É o momento de resgatarmos essa grande questão, e aqui esta questão é suprapartidária. Nós estamos falando de cumprir um mecanismo constitucional. Nós estamos falando de dizer que nós não podemos mais ser escravos da dívida. Nós temos o dever da transparência com o povo brasileiro, dos contratos que foram feitos, dos mecanismos fraudulentos, para dizer, há recursos, mas nós não podemos continuar pagando 45% do orçamento, na verdade vão para pagar juros, amortizações e rolagem da dívida, ou ele gera os mecanismos que nos escravizam a esta mesma política econômica que concentra renda, terra, riqueza e poder. Por isso, peço a derrubada do veto para que nós tenhamos a auditoria da dívida pública brasileira.